A paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor à Igreja de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero meditar convosco nessa manhã em uma palavra da parte do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Meus irmãos, nós todos conhecemos a história de José e a forma poderosa como Deus agiu na vida de José. Foi projeto de Deus que José fosse vendido para o Egito, a fim de que ali ele fosse um homem importante para evitar a morte de milhares de pessoas por causa da fome. José teve o faraó teve um sonho, ninguém soube interpretar, José interpretou, e nessa interpretação havia a mensagem de 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E a Bíblia diz que veio esses 7 anos de fartura, recolheram todos os mantimentos que eram necessários, guardaram, e quando de repente veio a época da fome, os 7 anos da fome começaram. E aqui a Bíblia diz o seguinte, que quando a fome chegou, havendo pois fome sobre toda a terra, a Bíblia diz que não foi Faraó, não foi outra pessoa, mas foi José que abriu os celeiros, abriu os compartimentos, abriu tudo em que havia mantimento. José, ele tinha a chave, de todos os mantimentos. José tinha o controle sobre a vida daquele povo. José tinha o controle, ele tinha a responsabilidade, ele tinha o poder de dar a vida naquele momento. Pois se José não abre os celeiros, se José não abre os lugares onde tinha os mantimentos, o povo morreria. Irmãos, em muitos aspectos, José é um tipo de Cristo. Desde a forma como ele foi traído, foi rejeitado pelos seus irmãos, todo o seu sofrimento, até chegar ao trono, até chegar a reinar também. Até chegar a ser como um governador. Então, nós podemos observar, fazendo um paralelo aqui com Cristo, que Jesus tem a chave de todo o mantimento. Jesus, ele tem a chave, ele pode abrir os celeiros para fartar a fome de todas as pessoas. E eu não digo apenas fome material, mas a principal de todas, a fome espiritual. Alguém acha que o homem não tem fome espiritual, mas a Bíblia diz lá em Amós que chegará um tempo em que Deus enviará fome sobre a terra, não de fome, nem fome de comida, de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Existe essa necessidade do ser humano. Todo ser humano tem essa fome, tem essa necessidade espiritual na sua vida. E é o que nós temos visto sobre a terra hoje, é o que nós temos visto em milhares de vidas. O que as pessoas têm, além de fome material, de necessidades materiais, é necessidade espiritual. E aí as pessoas buscam nos filósofos, as pessoas buscam nos psicólogos, as pessoas buscam em religiões, as pessoas buscam nos gurus da vida, mas a verdade é que só quem pode abrir as portas, só quem pode abrir os celeiros, só quem tem todo o mantimento, só quem tem tudo que nós precisamos é o Senhor Jesus. Lá em Isaías, Deus diz, o profeta, o Senhor diz através do profeta o seguinte, que vinde a mim todos vós que tendes fome, que tendes sede, vinde comprar e comer de graça. Aqui José teve que vender o mantimento para os egípcios, mas Jesus dá de graça. José vendeu para os egípcios o mantimento, porque era uma forma, era uma tradição, era uma forma de trabalho naquela época. Era lei naquela época. O governo tinha o dinheiro, tinha o mantimento e vendia para o povo, aquilo era normal. Mas Jesus Cristo, o mantimento espiritual, o que nos fortifica espiritualmente, a alegria, a satisfação, a paz, a vida, tudo isso o Senhor Jesus nos dá de graça. O mantimento que Jesus tem guardado, ele abre as portas para nós. Jesus não fecha. Nesse momento de crise, as portas dos celeiros de Cristo estão abertas. Ele abriu as portas nesse momento de crise espiritual. E nós podemos nos alimentar do que ele tem, alimentar da sua palavra, nos alimentar da sua presença, nos alimentar dele. Ele tem o mantimento para o ser humano.
Então Jesus, ele é o pão da vida, ele mesmo disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele tem o mantimento para nós. Certa vez uma multidão perseguia, ia atrás de Jesus, ia em busca de Jesus. Jesus diz, olha, vocês me buscam não pelos milagres, não, vocês me buscam não pela minha palavra, não por alguma coisa melhor, mas vocês me buscam porque comeram apenas o pão material. Buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. O verdadeiro mantimento espiritual que Jesus quer nos dar, ele que tem a chave da porta dos celeiros espirituais, ele abre, ele tem lá muito, muito alimento em abundância para nós. E é tudo de graça, irmãos, de graça para nós, de graça para todos, para quem conhece a Cristo e para quem não conhece, é tudo de graça que ele nos dá. Jesus nos alimenta, Jesus tem um alimento para a vida de qualquer ser humano, para a vida de todos os seres humanos. Jesus tem o verdadeiro alimento espiritual e é de graça. Nós glorificamos a Deus por isso. Amém? Então confie em Jesus, ele tem o alimento para nós, ele tem a porta do celeiro, ele tem muito, lá tem bastante, irmão, tem abundantemente, está cheio, o celeiro de Jesus está cheio. E se nós buscarmos, ele nos alimenta. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.